Em 5 minutos você vai saber o que são os fundos imobiliários, como investir, como escolher o fundo imobiliário ideal para você e também quais as dicas e cuidados que você deve ter com fundos imobiliários. Vamos lá! Isso aí, vamos viver de dividendos. Quem nunca sonhou de viver de aluguel, comprar várias casas e só ficar ali na vida boa, só na sombrinha? E isso é possível com os fundos imobiliários. Você pode hoje, com R$10, já começar a receber aluguel. Porque é isso que é o fundo imobiliário. É você comprar uma parte de uma propriedade, uma parte de um empréstimo para a construção de uma propriedade. A mesma coisa que você faria com imóveis, para você investir em imóveis, você pode fazer através do fundo imobiliário. Só que com frações, com cotas. Que é isso que você compra do fundo imobiliário. Dentro dos fundos imobiliários, quando a gente vai receber os aluguéis daqueles fundos, ou então os juros daqueles empréstimos que os fundos fizeram, a gente chama isso de dividendos. Então fiquem bem atentos com esse termo. Dividendos são os aluguéis que vocês vão receber dos fundos imobiliários. Quais as vantagens que você tem aí com os fundos imobiliários? Diversificação, ou seja, espalhar o seu risco. Hoje, se você quer ter uma casa de aluguel, se o inquilino não paga, você não recebeu nada naquela casa. Se teve algum problema com aquele imóvel, tá todo o seu dinheiro naquele imóvel. Com os fundos imobiliários, você pode espalhar em várias propriedades e receber uma parte do aluguel dessas diversas propriedades. Como investir em fundos imobiliários? Aqui nós temos alguns passos. Primeira coisa, você tem que ter uma conta em uma corretora ou um banco que permita ter essa conta de investimentos. Depois disso, você precisa saber qual é o fundo que você vai investir. Normalmente são 4 letras e 2 números. Você pega esse nome, coloca ali na corretora. Ela vai te mostrar qual é o valor de mercado para aquele fundo naquele momento. Coloquei o nome, vi o valor, fala a quantidade de cotas que eu quero. Cada cota representa uma partinha, a menor fração daquele fundo. E aí você clica lá em enviar ordem. Vai para a Bolsa de Valores e a Bolsa de Valores procura alguém querendo vender aquela quantidade de fundos imobiliários por aquele valor que você ofertou. A partir do momento que ela encontrou alguém, ela compra aquele fundo imobiliário para você e você agora é dono dessa parte e começa a receber aluguéis todos os meses daquele fundo imobiliário. E quais são os tipos de fundos imobiliários? A gente tem praticamente 5 tipos de fundos imobiliários. Fundos de papel, fundos de tijolo, fundos de desenvolvimento, fundos híbridos e fundos de fundos. Fundos de papel são os fundos que não têm exatamente o imóvel. Eles emprestam dinheiro para construtoras, incorporadoras, para que elas invistam em empreendimentos imobiliários. Os fundos de tijolo, esse sim, como o próprio nome diz, tem o tijolo lá. Aquele fundo já comprou aqueles imóveis e ele pode também vender aqueles imóveis e você fica com uma parte deste lucro. E os fundos de desenvolvimento são os fundos que o próprio fundo ele investe em desenvolver aquele empreendimento imobiliário. Ele está pegando o seu dinheiro, fazendo a compra, desenvolvendo e depois você pode ter ali o retorno naquela renda ou no aluguel daquele empreendimento. E os fundos híbridos são os fundos que têm tanto papel quanto tijolo. E tem os fundos de fundos, que são os fundos que têm outros fundos imobiliários na carteira. Fundos de fundos, conhecido também como FOF. E agora chegou na melhor parte, como você escolhe um fundo imobiliário ideal para você. E vou passar uma dica aqui que vale ouro, que é um placar de FIIs que a gente tem lá no Funds Explorer. Vou deixar o link aqui embaixo. Este placar ele mostra lá quais são os tipos de FIIs e qual é o ranking do Funds Explorer para cada um desses fundos imobiliários. Agora você tem que se perguntar qual é o histórico desse fundo. Se você começou a fazer o seu filtro já entre os fundos imobiliários, olha o histórico de inadimplência, de pagamento de dividendos e olha também o crescimento daquele fundo, como foi ali, se ela foi para cima ou para baixo aí nos últimos anos. E por último, quanto cobra, né? Olhe a taxa de administração daquele fundo. O que você deve olhar em um fundo imobiliário? Primeira coisa, o valor da cota, se ela encaixa nos seus objetivos. O que você deve olhar depois? PVP. O que significa isso? Preço sobre o valor patrimonial. No final, o PVP é o que a gente deve olhar, se aquele fundo está caro ou se está barato comparado a tudo que ele tem. Outra informação muito importante é o número de cotistas. Lembre-se que você não compra o fundo imobiliário da bolsa, você compra de alguém. Quanto mais pessoas tiverem aquele fundo imobiliário, mais fácil fica de você vender ou comprar aquele fundo imobiliário. Dividend Yield. Que nome complicado. Quanto você vai receber de aluguel? Na verdade, significa isso. O yield é quanto você vai receber de dividendo. A sua remuneração pode ser anual, como pode também mostrar mensal o quanto aquele fundo pagou no último mês. Dicas para investir com segurança em fundos imobiliários. Primeira coisa, lembra lá da vovó?
não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, diversifique. Os fundos imobiliários você tem uma barreira de entrada muito baixa, você consegue entrar com pouco. Então, você não coloca todo o seu dinheiro no mesmo fundo imobiliário. Escolha ali alguns fundos imobiliários, podem ser ali de papel, de tijolo, misturar os dois e você coloca um pouquinho em cada um. Assim você garante que o seu risco está diluído dentro desses fundos imobiliários. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente grava outros vídeos respondendo essas dúvidas. Os fundos imobiliários são uma ótima opção se você quer ter uma renda passiva a longo prazo, diversificar os seus investimentos e investir de forma acessível. Você não precisa ter muito para investir em fundo imobiliário.